Do ano, bom dia. Inicio a aula de hoje falando sobre as transformações socioeconômicas ocorridas no segundo reinado. Na aula anterior, falamos sobre a exportação do café, né, como maior produtor, né, o produto de maior consumo naquele momento. Na região Nordeste era a cana-de-açúcar, passa a ser excluída, de certa forma, o foco para o Nordeste e passa a ter uma exatidão maior, mais ampliada, para o Sudeste. Mas temos aí, em uma relação mais extrema, outros produtos que contribuíram, né, que faziam parte desse processo, como o algodão, que permaneceu num patamar modesto até os anos de 1820, né, se tornou em grande permanência nos estados do Pernambuco e do Maranhão, e que participou, de certa forma, até 1850, nesse processo, especialmente naquele processo que foi fome de algodão, provocada pela guerra de secessão nos Estados Unidos. Então, muita gente não sabe, mas existiam outros produtos que se agregaram, né? No nono ano, por exemplo, dentro dessa relação, a gente estuda sobre a relação de outros produtos que fizeram parte. O fumo também, ele foi outro, né? Outro produto de grande exportação e que foi reduzido a partir do Império. Essa relação, a grande exportação, era da origem da Bahia, né, quase que 70% até os anos de 1850 e 80% até 1880. Então, esse índice do fumo ele vem a aumentar em decorrência, principalmente na década em 1880, em relação à queda, né, que o café começa a sofrer a desvalorização. A gente vai ver também no Rio Grande do Sul essa exportação, essa produção do fumo, mas a grande escala dele é da Bahia. A gente vai ter também o couro, que de certa forma, similar à importância da exportação de peles de um modo geral, ele tinha como desdobramento em 1820 até 1880 um alcance de cerca de 20 mil toneladas, né, de produtividade. E a borracha, né, para muita gente que não tem essa relação, é o látex, né, que era retirado de muitas árvores a partir da década de 1840, especialmente em 1850, mas isso foi se degradando principalmente com relação ao não replantio. Faziam-se a retirada do látex, mas não se importavam com a relação de repor aquela árvore que, por sinal, com o decorrer da exploração que era feita, né, em decorrência do látex, essa árvore vinha a morrer. Então, por decorrência de não a plantação de novas seringueiras, vinham a morrer essa árvore e não era reimplantada, né, colocado outro em seu lugar. A gente vai ver dentro desse processo a Era de Mauá, que constitui no Brasil a industrialização. Essa Era de Mauá, ela se inicia ao final do século XIX. Na economia do Império, ela representava-se como promissora. Um fluxo de capitais estrangeiros, de empresas, né, inglesas principalmente, era marcante nesse período. O setor de transporte também convivia com a expansão do sistema ferroviário. Então, começava a ser a partir daí um novo processo histórico de industrialização e tecnológico britânico. Em 1880, haviam cerca de 11 companhias inglesas, né, atuantes aqui no Brasil. Em 1895 já eram 25, então isso foi aumentando em decorrência dos anos, incluindo-se a mais rica e mais importante, a Santos Hyundai, de propriedade de São Paulo, né? Toda essa relação de conduta, a gente vai vendo que a Era de Mauá, ela constitui um império reformulado de várias expansões, de várias origens diversificadas, principalmente os ingleses, que eles começam a se achegar e tomar parte, né? Isso tudo ainda no segundo reinado ou império. A tarifa de Alves Branco, também constitucionada, ela vem em 1841, né? O ministro da Fazenda Manuel Alves Branco estudou uma reforma alfandegária para equilibrar o orçamento do país, aproveitando-se assim a aproximação de alguns fins do Tratado da Inglaterra, né? Começou o Brasil a se livrar de alguns tratados que a Inglaterra tinha sido imposta. O ministro conclui que seria uma oportunidade de equilibrar o déficit do Estado, ou seja, a baixa da economia do Estado. A partir daí, ele começa a criar atividades fabris. Em 1844,
foi decretada a tarifa de Alves Branco, que elevou significadamente as taxas sobre importações. Então, aumenta-se as taxas de importação. Embora a política do ministro da Fazenda tivesse interesses de fornecer o Estado por favorecer a si próprio, ele tinha outros aliados que seriam beneficiados. Por exemplo, os empresários envolvidos nesse processo, assim como bem expansivo e de grande importância, o Barão de Mauá, né, era inserido nesse processo. A visita de Irineu Evangelista de Souza, que havia sido um menino pobre do Rio Grande do Sul, à Inglaterra, em 1840, após ter se tornado sócio da firma Coruntes e Companhia, foi decidido que Irineu iniciasse no Brasil os seus empreendimentos. Então, um menino que foi pobre, que conhecia a realidade da pobreza, ele começa a criar empreendimentos no Brasil, possibilitando. Essa ação pioneira de Evangelista, depois do Barão de Mauá, foi tão importante para criar o chamado surto industrial, em meados do século XIX no Brasil, conhecido como a Era de Mauá. Esse surto industrial, ele ficou conhecido como a Era de Mauá porque quem se destacou em maior instância não foi Irineu que trouxe esse primeiro empreendimento. Foi o Barão de Mauá que institui, né? E como já tinha o seu nome atuado, ele cria diversidades de indústria associada aos empresários ingleses. Esse marco histórico, ele leva o nome do Barão de Mauá por consequência dele ter sido o segundo. Ele não foi o pioneiro, ele foi o segundo que instituiu. E Evangelista, por não ter nome no Brasil, como era citado, né, o Barão já era conhecido, recebeu esse nome, a Era de Mauá, que simbolizou o surto industrial no país a partir dali. Em grande escala, a gente vai ter também a tarifa Silva Ferraz, que apesar do desenvolvimento industrial que o Brasil criou através dos interesses estrangeiros e as mentalidades agrárias e exportadoras, a falência de espírito empreendedor fazia-se pertinente, né? Os empresários temiam. Em 1860, a aprovação da tarifa Silva Ferraz pelo Barão de Uruguaiana reformulou a política alfandegária, inaugurada por Alves Branco. Então, ele reformulou aquilo que Alves Branco, a tarifa de Alves Branco, já tinha criado. Nessa nova reforma, ele criou situações as quais iriam delimitar ou melhorar esse processo, que seria a redução de impostos sobre a importação de máquinas, ferramentas, ferragens e armas estrangeiras, o que significou um retorno histórico à dependência externa. Necessariamente, a partir da situação de que o Brasil passa a ter indícios, né, de uma redução de impostos, ele fica dependente externamente falando. E a partir daí, o setor do transporte, as ferrovias e maiores empreendimentos do Barão de Mauá também são ligados a esse processo. Em 1854, ele constitui a primeira estrada de ferro que faz ligação ao Rio de Janeiro e a Petrópolis, que até hoje é existente. Participou também da construção da Recife em São Francisco, né, a companhia. Dom Pedro II, hoje, Central do Brasil e São Paulo. Né, foram várias situações que foram criadas ao longo da história. As empresas de Mauá, porém, não duraram muito, né, com todo esse alicerce que foi criado. Essa reformulação da tarifa de Silva Ferraz. Com o mercado interno pequeno, uma vocação ainda mais agroexportadora, o Brasil já não estava preparado para os empreendimentos do Barão. Suas empresas acabaram falindo e cheias de dívidas, por sinal. Mauá foi obrigado a vendê-las a capitais estrangeiros, o que era esperado. Ele iniciou todo um processo através de um capitalismo estrangeiro. A partir do momento que começa a falência, ele logo toma partido a reformular esse processo para ele não entrar em decadência pior, porque falindo, ele já teria se livrado de várias situações como pagamento, né, de algumas situações. Isso aqui é o símbolo do Barão de Mauá, o banco, né, o banco criado por Mauá. E a presença cultural patrimonialista em relação a essa distinção do serviço privado e público. A sociedade e as cidades do século XIX. Os últimos anos de escravidão, como era de se esperar, sempre foram terríveis, né? As pessoas acreditavam que ali seria uma sociedade anti-escravista, quando, na verdade, isso não era decorrência, né?
Nas últimas décadas do século XIX, a maioria da sociedade, ela era na verdade, tinha esse pensamento de anti-escravista, mas elas queriam que a escravidão permanecesse. A Guerra de Sanção dos Estados Unidos, da qual resultaria na abolição dos escravos naquele país, teve por impacto as nações que se mantinham à escravatura, como Cuba, Porto Rico e Brasil. Então, quando os Estados Unidos passam por esse processo, esses outros 3 países ficam visionados. Lembrando que o Brasil é o último país a abolir a escravidão, né? Estimulando, de certa forma, o absolutismo, né? Os abolicionistas também. No Brasil foram fundados clubes de associação abolicionistas formados por mais diversos setores da sociedade, em promover festas beneficentes, quermesses, palestras e comícios em praça pública para arrecadar fundos para a causa absolutista, condenando a vigência da escravidão. A imprensa também era um dos principais veículos dessa época contra o absolutismo. O parlamento também em questão, escravista, para eles era de forma delicada, né? Já os deputados eram proprietários de terra, defendiam essa emancipação, né? Mas que a indenização aos seus senhores. Ou seja, você liberta o escravo, mas você tem que receber o dinheiro porque você tinha escravo. O senhor teria que ser pago porque ele estava perdendo algo de valor, né? E esse valor não seria restituído, porque de certa forma o desgaste de um escravo ao longo da sua história, a marginalização já não era um pagamento mais do que amplo. Eles não levavam em consideração que o escravo era gente, certo? Então pensavam-se num pagamento para o senhor, não para o escravo. O escravo não tinha que ser indenizado de nada. Eu tenho que indenizar o senhor que cuidou desse escravo toda a vida, né, que lhe deu conforto na certa. É toda uma relação de conduta arbitrária, né? Toda uma relação, a gente vê uma imagem aqui, daqueles que eram a favor da escravidão, dos que eram contra. E quem fica ao meio de tudo isso eram os marginalizados. A gente vai falar agora sobre as leis, né? Tem 2 leis que vêm antes da lei Áurea. A gente vai ter, falamos sobre o Eusébio de Queiroz, que foi a lei do tráfico negreiro, uma das primeiras, e vamos falar sobre a lei do ventre livre. Para mim, essa lei do ventre livre é uma das piores existentes, porque ela determina que o escravo nascido a partir daquela data é livre, certo? E ele poderia utilizar dos seus serviços até 21 anos de idade para libertá-lo. Então, a partir de então, em troca de títulos públicos ou utilizar gratuitamente do seu serviço até completar 21 anos. Quando aquele escravo completava 21 anos de idade, ele estava livre. Ele só precisava estar ali na fazenda até ele completar a idade. E assim, o mais interessante, a lei do ventre livre, ela tinha uma determinação que os escravos nascidos a partir daquela data, eles eram livres. Mas que liberdade era essa? Que liberdade um escravo tem em ver seu pai, sua mãe, sua família toda escrava e somente você recebendo o título de liberto? Então foi uma lei que ela se aplicou e que ela não teve fundamento, né? De imediato teve pouca eficácia. O número de crianças libertadas em 1879 a 1880 não alcançava, era muito insignificante. Aí surge em 1885, né? Porque a lei do ventre livre foi em 1871. Em 1885 surge uma nova lei por parte do governo, que era a lei do sexagenário. Essa aí é uma ainda daquele tipo assim, ó, não presta mais, joga no lixo. A realidade é essa. A gente tem que ser real com a situação de como a sociedade tratava o negro, como marginalizava. Todos os negros a partir de 60 anos de idade estão libertos. Peraí. O negro contribuiu para o seu senhor de engenho toda a sua vida, toda a sua virilidade, toda a sua mocidade. E quando ele completa 60 anos de idade, ele está liberto. Mas com 60 anos de idade, esse ser humano, ele tem mais o que a contribuir. Ele tem como arranjar um trabalho, sendo um ex-escravo. Ele é marginalizado na sociedade, em decorrência até da própria vida sofrida, uma série de problemas, né, de saúde e outros problemas mais. Vai passar a ser o quê? Vai ser marginalizado, jogado na sociedade de qualquer forma, em situações precárias.
Ou, do contrário, ele pode voltar novamente para a fazenda para exercer aquilo que ele já fazia. Então, de certa forma, não é dado nenhum aproveitamento a esse escravo.